Eu sou Ana Mazília e eu vim contar pra vocês que eu li em agosto. Então, vamos lá. Eu terminei de ler Cidade de Papel, do John Green. E eu gostei do livro, eu tava achando ele muito bom. Eu comecei a ler quando eu fui viajar no avião, então na viagem de ida, que tinha umas 3 horas, eu li metade do livro, eu tava amando, porque eu fiquei muito curiosa com o que ia acontecer. Eu tava gostando dos personagens, dos amigos do principal, eu esqueci o nome, Quentinho. Não sei como diz, mas eu vou falar Quentinho. Daí, foi chegando perto do fim e eu comecei a achar a Margot uma idiota, muito idiota. E o Quentinho mais idiota ainda. Então, eu fiquei um pouco irritada com isso, porque eu tenho esse problema com os personagens do John Green. Eu acho eles muito tontos. Menos a Alaska, que foi a única que eu gostei. Então, tirando isso, tirando o final, que não foi como eu gostaria, eu gostei do livro. Eu acho que eu dei 4 estrelas ou 3 estrelas e meia. Então, foi bom. Considerando que eu não gostei nem um pouquinho de outros 2 livros do John Green, como eu sempre falo. Daí eu comecei a ler A Cidade das Serras. Eu acho que eu já contei pra vocês que ano passado eu tava prestando vestibular, daí eu comecei a ler esse livro. Aí assim, na quarta-feira eu me estressei e falei assim, eu não vou ler nada porque não vai adiantar, eu posso ler ou não ler que eu não vou passar, né? Fiquei louquinha. Aí no domingo teve vestibular da FUVEST e caiu. Como foi o final de Cidade das Serras? E eu não sabia porque eu tinha lido até a metade. Eu fiquei muito brava. E daí eu acertei, tipo, 1 ponto a menos do que precisava. Daí eu pensei assim, meu Deus, se eu tivesse lido. Mas por fim, eu passei pra segunda fase, mas não passei no vestibular, então esse ano eu falei, não, agora eu vou ler, né? Então eu estou lendo. Tô gostando, é divertido. Ah, deixa eu mostrar. Eu fui viajar pro Chile, né? Então eu trouxe um marcador de lá, que eu tô usando pra marcar esse livro. Tô gostando, mas é aquela leitura devagar, né? Então, não sei nem quando eu vou terminar. Por último, eu fui na Bienal do Livro e eu fui pra escola onde faço cursinho. Então a gente só tinha 2 horas lá e foi super corrido, eu não consegui falar com ninguém, nem fazer nada. Só comprar. Então eu comprei um livro que eu comprei, né? É Meus 15 anos, da Luísa Trigo, que é uma autora brasileira, e essa capa é feita pela Irena Freitas. E eu já fiz resenha desse livro no blog. E eu acho que ela vai ao ar depois desse vídeo. Mas vai estar lá no blog em breve. E eu gostei, mas eu achei muito, muito, muito clichê. Achei que tudo que aconteceu, todos os personagens são óbvios. Então é isso. É bonitinho. Foi só isso que eu li em agosto. Eu espero fazer mais e melhores leituras em setembro. E contem pra gente o que vocês leram. Oi, Beijo. gente, tudo bem? É a Nick aqui da Teens Books e eu vou falar pra vocês sobre as minhas leituras do mês de agosto, no qual eu li 6 livros. Eu achei um número muito bom de ler, assim, porque acho que em julho eu tinha lido essa mesma quantidade e eu tinha achado um número bom. Então, ler 6 livros de novo foi ótimo, ainda mais que esse mês foi um pouco mais atribulado. Então, foi bem bom. Alguns livros que eu li foram muito bons e alguns livros nem tanto assim. Eu acabei não gostando da maioria dos livros que eu li. E alguns foram bem decepcionantes também. Mas eu vou falar pra vocês, né? O primeiro livro que eu li foi O Substituto, do David Nichols. Eu gostei mais desse livro do que Resposta Certa, do autor, mas ainda assim ele não chegou aos pés de um dia. Ele conta a história de um ator que ele é substituto, e mostra a relação dele com o ator principal do papel dele, do qual ele é substituto, e também o relacionamento que ele vai desenvolvendo com a esposa desse ator. E, assim, a mensagem que o livro quer passar é bem legal, é bem interessante mesmo, mas ele é um pouco clichê, assim, e às vezes fica um pouco repetitivo. Então não foi uma leitura assim, meu Deus do céu, amei esse livro. Mas ainda assim é um livro interessante. A Ná fez resenha desse livro aqui alguns anos atrás, então o link vai ficar aqui embaixo para vocês poderem conferir. O segundo livro que eu li foi Eleanor Park, da Rainbow Rowell, o primeiro livro dela que foi publicado aqui no Brasil e o único que eu tenho, então é o único que eu vou ler por hora. É um livro que eu gostei
muito, muito, muito mesmo. Já saiu resenha aqui no blog Minha com a K. O link também vai ficar aqui embaixo pra vocês poderem ver que a gente fez uma resenha dupla bem, que eu achei bem legal. Esse livro, assim, ele é muito bom porque ele não é só um romance, assim. Tem muito mais coisa envolvida nesse livro e nessa história. Ele aborda muita coisa mesmo que faz você refletir, faz você pensar em milhões de coisas diferentes durante a leitura. Então é muito interessante. E também a narrativa dele é muito boa porque ela é intercalada, que é uma coisa que eu gosto bastante. Mas ela é intercalada de um jeito diferente. Porque ela é intercalada assim no mesmo acontecimento. Ela não narra algo inteiro, assim, na visão de uma pessoa, e depois muda pra outra, que a outra relembra fatos. No meio do acontecimento, sim, ela troca, então isso foi uma coisa bem legal do livro que eu gostei bastante. Bom, depois disso, eu li O Começo de Tudo, da Robin Schneider. Foi um livro, assim, bem decepcionante mesmo. Os personagens desse livro, que em sua maioria são completamente decepcionantes, de novo, né, essa palavra, mas eles são bem chatos, bem irritantes. Todos apareciam e eu já ficava tipo, ai, você de novo não. Principalmente a mocinha. Nossa, eu acho que ela é a pior mocinha de todos os tempos de livros. Ela é extremamente insuportável. E o protagonista, quando ele se envolve com ela, ele fica, nossa, num nível assim de chatice que é extrema. Ele vira muito egoísta, muito... não sei, não dá pra gostar dele. Como eu disse na minha resenha, que também vai ficar o link aqui embaixo, os únicos personagens que eu consegui gostar desse livro foram o melhor amigo do protagonista, né? Que ele reaparece agora, porque era amigo dele de infância, e o cachorro do protagonista, que eu não lembro o nome do cachorro. Mas foram os únicos interessantes, assim. E esse livro aqui, a autora, pra mim, ela não conseguiu se decidir de como ela queria narrar os eventos desse livro, porque toda hora ela mudava de opinião. Ela narrou um evento que aconteceu de um jeito, aí depois de algumas páginas não foi daquele jeito que tinha acontecido, aí depois das outras páginas tinha sido do primeiro jeito, e depois no final já não tinha sido de jeito nenhum. Então foi uma coisa completamente bizarra, que não fazia sentido nenhum, e foi muito estranho mesmo. Não é uma leitura que eu recomendo, e não sei, não gostei desse livro. Aí o livro que eu li pro desafio literário desse mês, que era o tema era de bruxas, foi As Brumas de Avon, o primeiro livro da série, que é A Senhora da Magia. Quando eu tava montando a minha lista do desafio literário, me falaram que esse livro era de bruxas. Eu não achei tanto bruxas, assim, mas mais magia, feitiçaria, mas ainda tô levando em consideração que tá valendo. Foi um livro que eu gostei bastante. Ele reconta a história do Rei Arthur pela visão das mulheres que estão envolvidas com o Rei Arthur. E desde o começo, assim, então é uma história bem interessante. Eu quero muito ler os próximos livros da série. Eu gostei bastante da narrativa, apesar de no começo ela ter sido meio lenta e eu ter demorado mais pra ler. E a letra desse livro também é muito pequena, o que contribuiu pra minha baixa velocidade de leitura. Mas ainda assim, é um livro que eu tô bem interessada pra saber a continuação e também o desfecho. E eu pretendo ler o segundo volume agora já no mês de setembro. Aí a minha irmã emprestou da amiga dela o Código Bro, que é da série How I Met Your Mother. Foi um livro que eu gostei bastante. Não bastante, sim, mas ele é bem engraçado de ler, porque ele é todos os artigos do código que o Barney continuamente repete na série. Então é bem engraçadinho de ver eles reunidos, escritos, pra saber, tipo, exatamente do que ele tava falando. E por fim, eu terminei o mês lendo Colin Fisher. Foi um livro, assim, que ele é legalzinho, ele é divertido de ler, mas ele não é lá essas coisas, assim. Porque nessa história aqui, o menino ele tem a síndrome de Asperger, onde ele é meio autista. Mas assim, às vezes durante o livro ele perde essas características dele, da doença que ele teria, então eu achei isso um pouco estranho, porque pra mim ele devia continuar a agir do mesmo jeito, né, o livro inteiro. E não tinha alguns pontos que ele parava de ser um menino com essa síndrome, então ficou um pouco estranho. Mas ainda assim é uma história interessante, porque ele se envolve num mistério que aconteceu na escola dele, porque ele quer solucionar ele, que ele é meio Sherlock Holmes, assim, ele gosta porque ele é um menino, né? Então, e foi bem interessante. Eu só fiquei meio com o pé atrás, assim, porque parece, dá tudo a entender que esse livro vai ter uma continuação. Eu acho que não precisava, mas tem um diálogo aqui no final que deixa muito
clara a intenção de uma continuação. Então, mas não é um livro que eu tenho interesse de ler, esse próximo volume. Essas foram as minhas leituras do mês de agosto, foram livros bem legais e eu espero que eu consiga manter esse ritmo para setembro. E é isso aí. Nos curtam nas redes sociais, continuem acompanhando o blog, curtindo os vídeos, comentando e tudo mais. Um beijo, tchau! Oi gente, aqui é a KDTB. Eu vim gravar pra vocês as minhas leituras do mês de agosto. Então vamos lá. O primeiro livro que eu li em agosto foi Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. E é um livro muito, muito fofo. Eu ganhei de aniversário e eu li por causa de uma recomendação da Gabi do Livros Vagalumes. E conta a história do Ari. Ele é um menino de 15 anos que ele se sente um pouco diferente. E aí ele tá um dia numa piscina pública e ele não sabe nadar. E esse menino, o Dante, chega, se apresenta e fala que vai ensinar ele a nadar. Então eles viram amigos e eles viram melhores amigos. E eles têm aí o verão para descobrir os segredos do universo. É um livro muito legal, com uma temática bem interessante. E assim, o Ari e o Dante têm seus problemas familiares e fora isso, tem uma vida e tem 15 anos. Eles estão descobrindo os segredos do universo. É um livro muito, muito legal, vale muito a pena. Depois, para o desafio literário desse mês, que eu e a Nick a gente está participando, o tema era Bruxos e eu li 16 Luas. Eu não estava muito animada com esse tema, mas eu gostei bastante da leitura, que foi indicação de um amigo meu. Eu ia ler Bruxos, mas aí eu desisti, então... 16 Luas conta a história do Ethan. Ele mora nessa cidade pequena aí, no interior, e aí um dia chega na escola essa garota Alina, e aí as coisas começam a mudar. Primeiro, ela é sobrinha de um cara que é recluso, não sai de casa, e super temido e famoso na cidade. E aí a Alina e o Ethan, eles começam a se relacionar, e a partir daí tem muito, muito mistério nesse livro, eu gostei bastante. Fora a questão mágica em si, todas as pessoas têm muitos segredos e tem muita coisa pra ser desvendada, e cada personagem tem uma característica, assim, distinta e bem interessante. Eu gostei bastante, é diferente, mas são 4 livros e eu não sei se eu vou ler os outros. Eu até vejo até onde a autora pode ir, sei lá, no próximo livro, mas não sei o quanto mais ela pode inventar, então não sei se eu vou ler os outros agora. Mas vale a pena, é um livro muito legal. Depois eu li o lançamento da NC, Se Eu Ficar, que conta a história da Mia. Ela tá no último ano da escola e tem uma grande paixão por violoncelo, por música em si. E aí ela tá indo pra um passeio com os pais dela, eles sofrem um acidente, ela entra em coma, mas tem aquela visão extracorpórea, ela vê o que tá acontecendo ao redor dela. E ela tem que decidir se ela vai ficar, se ela vai lutar pela vida dela, ou se ela vai desistir. E eu gostei bastante da história, principalmente porque aqui os personagens são muito reais, muito tangíveis, eu me senti próxima a eles. E a autora intercalou presente e passado de uma forma bem legal, então vale a pena. E já saiu o filme, então tô bem ansiosa pra assistir e ver como é que ficou a adaptação desse filme. Depois eu li Fale, da Lighthouse Anderson, que conta a história da Melinda. Ela tá nessa transição da 8ª série pro primeiro colegial, e aí ela vai numa festa com as amigas, e acontece uma coisa nessa festa, ela fica um pouco desesperada, ela fica muito desesperada, e ela liga pra polícia. E aí ela estraga a noite de todo mundo, dos calouros, dos veteranos, dá problema, tem gente que vai preso. E aí ela entra no primeiro ano colegial sem amigos e sem falar. Ela parou de falar, ela tem esse ano pra se desvendar e descobrir... E as pessoas descobrirem o que aconteceu com ela, e ela encontra na arte, assim, uma forma de se expressar. É um livro incrível e fala sobre bullying, sobre o seu psicológico. É realmente ótimo. Vale a pena, indico pra todo mundo. Depois, com a vinda da autora pra Bienal, e finalmente comecei a ler Estádio dos Ossos, da Cassandra Clare, que eu gostei demais, assim, é um universo bem legal, eu não esperava muito do livro, mas eu vou deixar a resenha da Ana aqui embaixo, pra vocês saberem o que ela achou. Na verdade, ela não gostou muito do livro, mas eu até gostei bastante, e já tô lendo os outros volumes, o outro volume da série. E depois, esse mês, eu comprei um Kindle, e aí eu comecei lendo May Someday, da Colleen Hoover.
Eu já tinha lido Hopeless, né, Um Caso Perdido, que eu gostei demais da autora. E eu também gostei muito de Maybe Someday. Eu vi uma resenha no blog da Carol, o Irreparável. E ela falou super bem desse livro. E aqui a autora, ela traz música como um mediador entre os personagens. E é incrível, incrível a forma como ela descreve tudo. Eu fiquei extremamente encantada. Espero que o livro seja lançado aqui no Brasil. Mas é incrível e vale muito a pena. A câmera parou de gravar. Esses foram os meus livros lidos. Eu espero que vocês gostem do vídeo. E eu vejo vocês até a próxima. Beijo, tchau.